Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que é que nos diz hoje a palavra no dia 28, segundo São Lucas. Lembrando que nós estamos fazendo esse link com a eleição que ocorrerá no próximo domingo, de amanhã a 8 dias. Sendo assim, importante cada vez mais a todos os cristãos, a todos que têm fé em Deus, independente da religião que siga, ou se não segue nenhuma, ter a possibilidade de compreender melhor o sistema que envolve nessas eleições. Eu sempre digo para aqueles que ouvem pela primeira vez que falo com conhecimento de causa, tendo em vista que já existe cargo público, já fui vereador na minha cidade, na época mais votado, já fui candidato a prefeito, já fui pré-candidato a deputado estadual. Então logo conheço o sistema e como fui de oposição, a atividade foi bem mais intensa, E aí a gente é obrigado a conhecer ainda mais com profundidade todas as nuances. E assim também na parte espiritual, há mais de 6 anos eu já venho meditando o Evangelho, e não só para mim, mas também colaborando com a disseminação do mesmo, de forma gratuita, sem representar nenhum tipo de religião, mas apenas a palavra deixada por nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. E acredito ser importante fazer essa mesclagem entre o Evangelho e a política, porque Jesus Cristo queria a humanidade nos caminhos retos, justos, verdadeiros. E o primeiro passo é nós termos conhecimento. O que nós vamos fazer com o conhecimento que nós temos, cabe a nós decidir. Aí a regra do livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse que tem seu limite. O limite do livre-arbítrio é não agir negativamente contra ninguém. Ou seja, não posso agir negativamente contra algo que seja bom, que seja justo, que seja inocente, porque senão eu vou estar infringindo uma das maiores regras universais, gerando um pecado para a minha vida e atraso nos meus passos. Portanto, devemos pedir a Deus sempre sabedoria para sabermos como lidar com todas as situações, para sermos justos, honestos, verdadeiros, sinceros e sabermos caminhar no nosso dia a dia de aperfeiçoamento nessa jornada. O Evangelho de hoje nos traz a seguinte mensagem. Lá segundo São Lucas: naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então disse a seus discípulos: prestai atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Olhe, Jesus ele tinha um conhecimento prévio de tudo o que já ia acontecer com ele. Ele foi, por isso que ele se classifica como Filho de Deus, porque ele sabia exatamente o que estava fazendo, por onde estava seguindo e onde que tudo isso daria. E ainda hoje, está aí nós falando, refletindo as palavras de Jesus Cristo. Ele deixou que o livre-arbítrio humano simplesmente acontecesse como a vontade dos homens queriam que fosse. Ele não interferiu nessa parte, principalmente no que se refere à morte dele. E isso ele preparou os seus discípulos para esse momento. Mas ele também disse que isso seria apenas para a sua ressurreição. Porque Jesus quer tanto nos mostrar que existe uma ressurreição. Ele quer, no meu ponto de vista, ele quer principalmente que nós compreendamos que essa vida não é a última, de forma alguma. Aqui é apenas uma aprendizagem. É como se fosse uma escola, onde nós vamos aperfeiçoar nossas práticas à medida que nós vivemos todos os dias e tomamos decisões. Para melhor tomar decisões, devemos nos entregar e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, as forças do bem, que nos auxilie, que nos ajude em nossos passos. Mas a gente precisa também manter um coração, uma mente, as nossas ações justas e verdadeiras, para que nós possamos compreender as mensagens que os céus nos manda, nos indica. E aí sabermos dosar
como nós devemos nos comportar, né, diante de cada situação. Jesus preparou os discípulos e enviou-los, né, no meio de todos, inclusive foi os discípulos de nosso Jesus Cristo que depois conseguiu convencer todo o império a aderir àquela ideia de espiritualidade. O Império Romano, que na época condenou e matou nosso Senhor Jesus Cristo, né, junto com os próprios irmãos daquela época, depois se converteu todos para uma religião onde colocava o nome de nosso Jesus Cristo à frente de tudo, ainda hoje está aí. Pois bem, então isso significa que a questão política sempre esteve envolvida no que se refere aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quis se considerar rei na terra e disse nesse momento que o reino dele não era desse mundo, era do céu. Mas ele nunca deixou de achar importante que o reino da terra pudesse estar alinhado. E chegou a dizer algumas vezes que o chefe desse mundo estava já condenado, ou seja, que o governo desse mundo estava na mão dos maus, mas que ele veio como luz para que todos aqueles que seguissem conseguissem encontrar um novo caminho. E eu lhe digo que a política hoje, ela está necessitando de um aperfeiçoamento. Ela está necessitando de que novas ideias possam chegar lá e serem traduzidas em ações. Está precisando que haja a possibilidade de uma representação verdadeira do público. E aí, nisso, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é, ou a gente, se tiver um candidato que a gente goste, ache que trabalha bem, que tem esses valores da honestidade, da verdade, da justiça, a gente apoia, ou se a gente não se vê representado em nenhum, a melhor forma de nós podermos colaborar é justificando nosso voto, apertando no branquinho e confirmando. Porque, veja, por exemplo, como que pode, no Poder Judiciário, para qualquer pessoa ingressar lá, ter que fazer concurso público, seleção, estudar, enfim. Se vai para o Poder Executivo, tem que também fazer concurso público do mesmo jeito. Se vai trabalhar no Legislativo, cargos públicos, tem que também fazer concurso público. Né? Tiramos aí as exceções das corrupções, né? das contratações, mas em geral concurso público. Se vai para o setor privado, ninguém contrata ninguém sem ter uma capacidade técnica, ou uma capacidade técnica comprovada ou né, de experiência. E por que só na política é tudo solto? Porque é a melhor forma de, não colocando nenhum tipo de limite, que toda a corrupção possa estar lá dentro. Todo que quer apenas do dinheiro e poder, quer pagar por aquilo ali, vai lá para dentro. E por que então nós não colocarmos um filtro nisso aí? Né? Por que nós não colocarmos um sistema de representação, onde inclusive esses corruptos possam ter sua representação lá dentro, não vão deixar de ter, né? A terra é essa terra de aperfeiçoamento, mas que todas as demais partes da sociedade possa ter também. E aí não tem outro caminho, pelo menos não vejo no momento, a não ser um sistema de cotas. Nós pegamos hoje os IBGE, diz que 50% ou mais da população brasileira é classe média e baixa. Daí nós fazemos o recorte. 50% de todas as vagas dos cargos públicos de eleições, seja municipais, estaduais ou federais, elas vão ser ocupadas 50% em livre concorrência, né, onde todos poderão disputar, e mais 50% ficarão reservadas apenas podendo se eleger pessoas dessas classes baixa e média. E aí se organiza, né, como se distribui direitinho isso aí, e dá mais representatividade. E essa é uma das partes. Sobre a questão do preparo, é muito importante que um ano antes da eleição, ou pelo menos um ano antes da eleição, né, no mínimo, todos que pretendam se candidatar anunciem suas candidaturas à Justiça Eleitoral e essa, por sua vez, prepare uma capacitação que pode ser utilizando a tecnologia virtual, por exemplo, com boas
boas ferramentas, provas presenciais, curso online, de forma que possa aferir a qualidade da capacidade daquela pessoa que quer ser um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, um senador, ver se realmente ele tem condição intelectual de assumir aquela função pública, para ir já fazer uma mesclagem e trazer uma qualidade dos nossos representantes. Afinal de contas, o poder de representar é um poder muito grande, né? É um poder muito grande. Se colocado na mão de qualquer um, esse vai ser apenas refém do sistema. Então cabe a nós também, já se a gente não encontrar candidatos nessa linha, nessas eleições, cabe a nós mais uma vez justificar o voto, apertar no branquinho e no verdinho e dizer o sistema da nossa inconveniência, da nossa insatisfação. E assim, se o Brasil todo fizer reagir, acredito que o sistema vai meditar sobre os caminhos que devem ser feitos para poder se aperfeiçoar. Consul, mas eu tenho meu candidato, eu gosto dele, me deu um trabalho, me deu dinheiro. Você tem seu compromisso pessoal, vá, cumpra seu compromisso pessoal. Agora, por gentileza, se for um caminho construído de forma ilícita, não convença outros a fazer a mesma coisa ou a ir no mesmo caminho para poder sustentar um modus operandi de corrupção, que é o que mais existe hoje em dia, porque senão você também está infringindo na quebra do livre-arbítrio, e um pecado que era para ser só da corrupção vai para suas costas também. Fique sabendo, não pode ninguém estar inocente mais não. Nós já estamos na época da terra, de uma capacidade humana muito grande, que nós precisamos aperfeiçoar nossas representações, quem nós colocamos no poder. Afinal de contas, essas pessoas vão nos representar, e nós não queremos ser representados por corruptos, por desonestos, por mais que isso aconteça hoje, mas nós precisamos reagir. E por último, eu já falei aqui da cota, já falei do curso de capacitação, e se nesse curso não tirar aí 70% de aproveitamento, fica proibido de ser candidato. Só consegue ser candidato quem tirar acima de 70%. Né? E assim vai estar apto a, ganhando a eleição, a representar a população, ser um bom governante, ser um bom legislador, entende? E se segue. E por último, que eu considero muito importante, é tirar a obrigatoriedade do voto. Porque, veja, se é uma democracia é símbolo de liberdade. Por que obrigar? Por que forçar as pessoas a ir? Por que dizer, olha, se você não for, você não consegue assumir o concurso público, você não consegue, você vai pagar multa, seus documentos vão ficar todos irregulares. Para que isso? É apenas para manter o sistema do modus operandi que está aí. É mais um incentivo para as pessoas serem forçadas a ir votar no dia da eleição e fazer o que eles querem, né? Porque, veja, se as pessoas não fossem obrigadas, eles iam pensar duas vezes antes de sair comprando todo mundo, sair dando dinheiro a todo mundo, né? Iam pensar, porque a gente sabe lá se a pessoa vai pegar o dinheiro e vai votar. Essa última semana vai ser a semana de mais despejo de dinheiro em todo o Brasil, né? E o que eu digo é você que é conectado, é você que tem acesso à informação, é você que quer um país onde haja realmente competências e condições de se desenvolver, oportunidades para todos nós. O momento agora é de nós vermos quem nós vamos estar colocando como nossos representantes, e se nós não se sentir representado por ninguém, fazer o voto, né, justificado, o voto em branco, para dizer ao sistema, olha, nessa eleição eu repudio a forma como está organizada, nenhum dos candidatos me representa, o modelo de escolha dos candidatos pelo sistema não me representa. Eu preciso do sistema que você veja a minha impugnação aqui votando em branco, e eu quero que você se aperfeiçoe. Essa é a mensagem que a gente manda quando a gente vota em branco, né? Não é simplesmente chegar, não gosta, então a gente está dizendo ao sistema que ele precisa se aperfeiçoar, que ele precisa dar mais oportunidades, trazer mais distribuição para a representação. E nós demos a nossa proposta de como isso pode ser feito, e acredito que esse seja o caminho. Portanto, peçamos a Deus sabedoria nessa reta final, ficamos alerta, passamos informações uns para os outros, conversamos uns com os outros, e aqueles que estão aí, pegaram dinheiro, estão com trabalho, por gentileza, vocês têm seus compromissos, cumpra, mas não quebre o livre-arbítrio agindo negativamente para influenciar pessoas e trazendo um pecado que é da corrupção para os pinhaços de vocês. É o conselho que eu dou. Deus é no céu por todos nós, a natureza divina tudo vê e tudo faz com que as consequências aconteçam. Deus nos abençoe, um bom dia a todos. Amém.